Coloca para mim Lucas 10, 19 na tela aí. Tudo bem, meus irmãos? Tudo na santa paz? Aleluia. Glória a Deus. Vou cantar um corinho com vocês aqui, mas eu quero vocês com muita alegria, sobre essa palavra. Olha só: eis que vos dou poder para pisar o quê? Serpentes e escorpiões. Aí vem retaliação. Tá certo vir retaliação? Continua lendo. E sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então é muito bom a gente saber que a gente tem vitória sobre os nossos inimigos. Isso nos faz alegres, A gente vê o inimigo se sujeitando, Roberto? As nossas orações, porque Deus coloca o inimigo debaixo da planta dos nossos pés. O poder vem dele, emana dele. Mas o versículo 20 diz uma coisa melhor ainda, olha só: mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então nós devemos nos alegrar, mas nós temos que ter uma alegria antes, que é a alegria da salvação. Agora, se você é alegre, você vai cantar essa música alegre e vai pisar na cabeça do inimigo. Quem vai pisar na cabeça do inimigo, diga amém, Jesus. Assim, ó, vamos lá. Vamos lá, criançada. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Eu tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Eu tomei tudo que me roubou. De novo. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Agora assim, ó: debaixo dos pés, Satanás, debaixo dos meus pés. De novo, debaixo dos meus. Para aí. Fala pro seu irmão, você está fazendo carinho nele aí, mano? Tira o pé do chão e pisa na cabeça dele, amém, irmãos? O que nós aprendemos domingo? Que Davi foi no terreno. Presta atenção no que Deus está falando. E o Davi libertou tudo que estava nas mãos do inimigo. E ele fala aqui no Salmo 18 que Deus colocou o inimigo debaixo. Eu quero que você louve a Deus com entendimento. Amém, Jesus? Fala para o irmão assim, ó, tudo de novo, hein? Vamos fazer melhor agora. Fala para ele. Amém, Jesus? É para pisar mesmo na cabeça do inimigo. Digam graças a Deus. Então vamos lá, de novo, do início, vamos lá. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me
debaixo dos meus, debaixo dos meus, debaixo dos meus. Satanás, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Satanás, e a doença, e a doença, e a doença, debaixo dos meus. Receba a cura aí, ó. Debaixo dos meus pés, Satanás, e a miséria. Debaixo dos meus pés, 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 Satanás, debaixo dos meus pés. Mas eu fui no terreno do inimigo, e eu que me roubou, tomei tudo que me roubou, eu tomei. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Debaixo dos meus, debaixo dos meus, debaixo dos meus, debaixo dos meus. Satanás, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus, debaixo dos meus, debaixo dos meus pés. Satanás, e a tristeza, debaixo dos meus. Satanás, debaixo, e a doença, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Satanás, debaixo dos meus. Satanás, debaixo dos meus. Satanás, debaixo dos meus pés. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão tudo abençoados. Amém, Jesus? Vai lá. Deus abençoe, viu? Vamos com Deus. Pode sentar. Irmãos, por que eu estou entrando assim no culto? Porque Deus usou a minha esposa hoje para me dar uma palavra. Eu estava vindo para fazer o programa Tempo Precioso, e eu tinha algumas coisas no meu coração. Mas sabe quando ainda não tinha encaixado ainda? E eu sempre falei para minha esposa, bem, quando Deus levanta a gente, e a gente vai fazer a obra de Deus, Ele dá as coisas para a gente falar. Tudo vem dEle. Tudo é por Ele. E para Ele são todas as coisas. E todas as mensagens que a gente traz para vocês, não são mensagens que a gente traz pelo estudo. Porque a Bíblia fala sobre a revelação da carne, a revelação do sangue e a revelação do Pai. Você tem que sim ler a Bíblia, você tem que ter uma base. Você tem que ter a palavra no seu coração, no seu espírito. Mas quem faz com que aquela palavra que já está dentro de você venha a ser lembrado no seu espírito, é o Espírito de Deus. E ela falou para mim, a gente estava vindo no carro, ela falou, bem, você lembra aquilo que a irmã falou para você essa semana? Eu falei, o quê? Aquilo você falou que não entendeu muito bem. Que Deus colocou o inimigo nos seus pés e depois soprou o inimigo para longe. E ela falou que você estava orando dizendo, Deus, traz o inimigo nas minhas mãos, e Deus não trouxe. Não peça mais não. Porque a vitória Deus já deu para você. A vitória Deus já deu para a igreja. Quando Deus colocou o inimigo nos seus pés, ali Deus já deu vitória para você. Agradeça. Eu olhei para ela, na hora que ela falou isso,
Deus testificou com 2 textos. Um foi Marcos 11 e o outro foi 2 Crônicas 20. E eu falei, você está sendo Jaziel, não só para a minha vida, mas você está sendo Jaziel para a igreja. Você está sendo um profeta para a igreja. E eu já sei o que eu vou fazer. E aí eu cheguei aqui para fazer o programa O Tempo Precioso. Depois, se você quiser assistir, você vai ver. Deus me deu o Salmo 95, versículos 2 e 3. Salmo 95, versículos 2 e 3. Olha o que diz. Olha lá, Lucas. Apresentemo-nos ante a sua presença, a sua face. Com que, gente? Com louvores. E celebremo-lo com salmos. Por isso que eu já cheguei chegando. Porque antigamente, quando o povo ia para a batalha, o ministério de louvor ia atrás. E quando a batalha terminava, se eles fossem vencedores, você faz a volta. Quem está à frente agora? O ministério de louvor. Depois da batalha. E aí o povo ficava atento ao som que vinha. Se eles viessem ministrando lamentações, é porque eles tinham perdido a batalha. Mas se eles viessem celebrando, é porque a batalha tinha sido ganha. E quando ela disse, louve e agradeça, comece a dar graças. Ela está dizendo, sabe o que? O que a gente faz todo dia no culto. O louvor vem primeiro ou vem por último? A importância de você louvar a Deus. Quando você louva a Deus, quando você entra diante de Deus com salmos, com celebrações, com louvores, você está dizendo para Deus que o seu problema não te para, que o seu problema já está na cruz do Calvário, que Ele já te fez vencedor em todas as coisas na cruz do Calvário. Isso independe, irmãos, do seu estado emocional e físico. Você está dizendo para Deus, eu tinha tudo para não estar aqui. Eu tinha tudo para questionar o que está acontecendo na minha vida, mas eu não vou questionar. Eu vou oferecer louvores ao Senhor, porque eu sei que a obra do Senhor, as bênçãos do Senhor se materializarão na minha vida. Eu vou chamar a existência as coisas que não são, como se já fosse. Como diz o Salmo 34, que diz assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O tempo não pode mudar o seu louvor, o tempo não pode mudar você. O tempo muda, mas você não pode mudar por causa do tempo. O seu louvor tem que ser contínuo, porque você vai estar mostrando para Deus que você louva a Deus independente do que você está passando. O inimigo vai ficar completamente confuso, ele vai falar assim, não tem jeito. Olha o quadro que eu montei diante dele, olha a situação que eu montei diante dele. Mas ele aprendeu que ele não deve andar por vista, ele aprendeu que ele deve andar por fé. E a fé faz com que você chame realmente a existência as coisas que não são como se já fossem. Então, tem gente aqui que pulou e está com dor, estava com dor. Tem gente aqui que pulou e louvou a Deus, acreditou, celebrou. Mas por que nós estamos fazendo tudo isso? Porque Deus não terminou a mensagem de domingo não, agora nós estamos voltando com os despojos, irmãos. Aleluia! Resgatando. É para Jesus, é para Ele. Toda a honra e toda a glória e todos os louvores. No versículo de número 3 diz assim, ó. Porque o Senhor é Deus grande. Pastor, minha luta é grande. Não, Deus que é grande. O que acontece com você é compreensivo. É compreensivo.
Mas eu não posso dizer para você parar por causa disso que eu vou falar. Tem gente que está arrastando já uma luta há muito tempo. E quando você começa numa batalha, você começa cheio de vigor. É ou não é? Você vê lá uma pessoa que vai praticar o esporte de luta, ele começa cheio de vigor. Mas quando está lá no terceiro, quarto, quinto round, a pessoa não consegue nem levantar o braço direito. Não consegue nem levantar o braço direito. Dependendo ainda do estado físico, da preparação, menos rounds, a pessoa já está muito mais debilitada. Só que a palavra de Deus diz que não é para você desistir. A palavra de Deus diz que é para você se fortalecer no Senhor. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. E quer que eu te fale uma coisa? Sabe por que está assim? Porque a tua bênção já chegou. Já chegou. É sempre assim. É sempre assim. Deus é mó barato, irmãos. Quando a gente pensa que Deus fala, é agora. Até para você não se gloriar, Deus vai e abre o mar. Ele faz a coisa acontecer. Eu acho tão bonito, irmão, quando o rei Dario chega para Daniel na cova e fala assim: ó Daniel, homem muito desejado, porventura o Deus a quem tu continuamente serve pôde livrar-te da fúria dos leões? Esse continuamente serve significa, sabe o quê? Que louvou a Deus até o fim. Louve a Deus até o fim, porque o nosso Deus é grande e rei grande sobre todos os deuses. Na mão do Senhor há força e poder, e não há quem possa suportar. Por isso, guarde o seu coração. Guarde. Hebreus 10:35 diz assim, ó. Hebreus 10:35. Não rejeite, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado que galardão. A sua confiança tem que estar de pé. Tem grande e avultado galardão. 36. Porque necessitais de paciência. Mais, pastor. Diga assim para o seu irmão, mais. Não vem nada sobre a nossa vida que nós não possamos suportar e vencer. Amém, Jesus? Por quê? Para que depois de haver desfeito o quê? A vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aí vem o 37. Porque ainda um pouquinho de tempo. E o que há de vir? O que há de vir? O que há de vir? E não tardará. Irmãos, você não acredita que já foi liberado? Você já foi liberado o que há de vir? E não? E não tardará. Versículo seguinte. Mas o justo viverá pelo quê? Pela fé. A confiança, que ele não pode rejeitar essa confiança e se firmar na ansiedade ou em outras coisas. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Você entrou nessa batalha, entrei. Deus não falou com você, falou, não se retire dela. Deus vai continuar te amando, Deus vai continuar sendo seu Deus, sendo seu Pai, mas Ele não vai ter prazer na atitude. E uma coisa que Deus quer ter em nós é prazer. O salmista diz assim, ó, agrada-te do Senhor,
e Ele concederá o desejo do teu coração. Agrada-te. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim. Filipenses 4, 6. Vou pegar ali. Não estejais o quê? Qualquer coisa que você falar, que você estiver passando na sua vida, essa palavra serve para qualquer pessoa aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Por que ele fala isso? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Aí vem o que? É o que a pastora me falou. Aí vem o que? Ação de graças. Irmão, uma coisa é você fazer um culto de ação de graças depois que acontecer. Outra coisa é você fazer um culto de ação de graças depois que você pedir. Quando você pede algo para Deus, Marcos 11, 24, nos ensina a forma que nós devemos nos posicionarmos. Marcos 11, 24. Nós devemos já oferecer a Deus ação de graça. Por isso digo que todas as coisas que pedirdes orando, olha lá, crede o quê? Receber e o quê? Quando eu já creio que eu já recebi, eu já assumo no meu coração. Então eu não vou mais derramar uma lágrima por aquilo. Eu não vou mais viver uma ansiedade em cima daquilo. Eu vou viver a minha fé. Eu vou viver a minha fé. Isso é trazer para o mundo, para o seu mundo, para o mundo físico, para o mundo material, aquilo que Deus liberou dos céus para a sua vida. Aquilo que Deus liberou dos céus para você. Começa a agradecer. Pastora Fabiana foi Jaziel na vida da igreja. Para a glória de Deus, não para a glória dela, para a glória de Deus. É uma mulher de Deus. Para a glória de Deus. Eu não tive discernimento que ela teve quando eu ouvi aquilo daquela pessoa. Ela virou do nada e falou: bem, não pede mais não. Essa semana toda você já guerreou. Essa semana toda você já lutou. A afronta virou cinza já. Deus já colocou o inimigo debaixo dos nossos pés. Vamos agradecer. Leva o povo a agradecer. Amém, Jesus? Começa a agradecer. Quando a gente sair daqui, que a gente agora nesse momento a gente vai orar, que a gente começar a agradecer. Olha só o que Deus é capaz de fazer, irmãos. O que ninguém pode fazer. Lá em João capítulo 6. Nós falamos de um homem chamado Filipe aqui na nossa ID. Que o Filipe, ele era organizado, ele era metódico. Ele cuidava da logística dos apóstolos. Então quando os apóstolos iam fazer alguma missão junto com Jesus, ele cuidava de tudo. E ele pegou o dinheiro, né? Falou: vou levar esse dinheiro aqui. Esse dinheiro é o suficiente para a gente ir e fazer o que tem que fazer. Eu estou falando de um rapaz competente, cheio de virtude, um discípulo do Senhor. Só que aqui em João capítulo 6, chegou uma situação que a competência toda que ele tinha não dava para resolver o problema. Jesus vira para ele e fala assim: Filipe, onde nós compraremos pães para todo esse povo comer? Ele não esperava que ele ia estar diante de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que são 20.000 pessoas. Foi uma situação que pegou Filipe de surpresa. Por mais que a gente saiba alguma coisa, por mais que exista uma capacidade em nós, pode ser que a gente se encontre, se depare diante de algumas situações que fogem de tudo que a gente fez o nosso melhor, mas a gente não tem mais condições de resolver aquilo.
E a Bíblia fala que Jesus não foi pego de surpresa, porque ele falou aquilo para Filipe para o experimentar, pois ele já sabia o que ele ia fazer. Aí o André, no versículo de número 8, olha só, o André, no versículo 8, e um dos seus discípulos, por nome André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos, ou seja, é insuficiente. O que esse rapaz tem é insuficiente, o que os discípulos têm é insuficiente, tudo na mão dos homens ali era tudo insuficiente, não tinha como, era insuficiente. Só que Jesus já sabia o que ele ia fazer, ele já sabia. Aí no versículo seguinte diz: e disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, fora mulheres e crianças. E Jesus tomou os pães, e havendo dado o quê? Havendo dado? Ele pegou uma situação insuficiente, mas agora essa situação está na mão de quem é suficiente. Está dando para entender? Quando você, com toda a sua capacidade que Deus te deu, porque você tem capacidade também, você não é um Zé Mané não, você é um ser humano que você tem muita virtude, foi Deus que colocou tudo isso em você. Só que existem coisas que fogem da nossa capacidade, foge. Mas ele fala que tem uma coisa bem pequenininha que nós podemos colocar nas mãos dele, que é a nossa fé. Se tiveres fé como a de um grão de mostarda, em relação a tamanho e tudo que o grão de mostarda representa, você pode dizer: erga-te o monte daqui, lançar a colar, e Deus vai fazer a obra na sua vida. Então Deus pega o pouquinho que a gente tem, quando a gente coloca verdadeiramente na mão dele. Quando a gente coloca. Você colocar na mão de alguém é você confiar. Não rejeitei, pois, a vossa confiança. Coloca, tira, coloca, tira. Ou coloca ou não coloca. É sim, sim, e não, não. Colocou? Coloquei, pastor. Então agora está na mão certa. Está na mão daquele que tudo é. Está na mão daquele que tudo pode. E como disse Josafá na oração, lá em 2 Crônicas 20, que ele tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Ele tem poder sobre as gentes, ele é dominador sobre todas as gentes. Ele é Senhor nos céus, na terra e embaixo da terra. Ele é Senhor na minha vida, ele é Senhor na sua vida. Jesus tomou algo insuficiente, tomou nas mãos dele, e ele deu graças. Ele repreendeu o demônio. Eles já estavam há 3 dias. Quantos dias? 3. Eles já estavam há 3 dias com Jesus, irmãos. Jesus tinha ensinado eles. Ensinamento, conselho, palavra de Deus. Você sabe o que ela produz na gente também? Guerra. Porque Deus vem com ensinamento e você fala: ai, meu pai, eu vou me consertar então. Produziu o quê? Uma guerra dentro de você. Um confronto. Então já tinham passado por essas guerras. Jesus também curou eles. E Jesus falou: eu não vou despedir o povo com fome para que eles não desfaleçam no caminho. Eu não vou despedir. Então, Felipe, não tem. Esse garoto tem aqui, esse jovem, mas não é o suficiente. Manda sentar todo mundo. Coloca na minha mão. E ele deu graças. Você está vendo o poder de dar graças? Ele deu
graças. E quando ele baixou o cesto, já não era 5 pães e 2 peixinhos. E não era só o suficiente, era mais do que o suficiente. Está na hora de parar de viver no limite, né, irmão? É ou não é? Está na hora de parar de viver o suficiente. Você sabia que eu passei um período da minha vida que eu só vivia o suficiente? Irmão, não faltava nada, mas era uma guerra. Foram 2 anos desempregados. Jesus proveu tudo, mas era uma guerra. Era nos 45 minutos do segundo tempo da prorrogação. E era sempre o limite para cobrir o buraco. Sabe assim? Um dia eu falei para ele, Senhor, será que eu sou... A minha fé é tão pequena assim que eu só tenho fé para a cesta básica? Falei, Roberto, falei para Deus. Falei, será que eu só tenho fé? Aí Deus falou assim, não, você não está entendendo. Lê Deuteronômio 8. Lê Deuteronômio 8 que você vai entender o que eu estou fazendo com você. O que tem em Deuteronômio 8? Alguém está curioso para saber? Então coloca aí vaso. É o vaso? É a vaza. É o vaso. Vai lá. Nesse período, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis, para quê? Para cumprir. Cumprir a palavra é uma forma de louvar a Deus. É a melhor forma de louvar a Deus. É a obediência. Para que vivais, olha o resultado, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Havia uma promessa sobre eles. E Deus só queria que eles estivessem alinhados com Deus. Continue. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Quem guiou? O Senhor teu Deus. No deserto, estes 40 anos, para te humilhar, te fazer humilde, né? Para te experimentar, provar e experimentar, para saber o que estava dentro do teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus está derramando uma bênção muito grande aqui hoje, hein? Vamos lá. E te humilhou, e te deixou ter, não deixou passar. Passar fome é uma coisa, ter fome é outra coisa. Amém, Jesus? Ter fome é você ter você ter, mas você não ter aquilo que você quer. Passar fome é miséria. É passar mesmo, é ficar... E te sustentou, olha aí, tá vendo? Com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender. Preste atenção, eu quero que você entenda que o homem não viverá só de pão. Ou seja, vai ter período na sua vida que você não vai viver de resultado. E você tem que aprender que você tem que continuar caminhando comigo, me louvando, me adorando, fazendo a minha vontade, fazendo a minha obra, independente se o pão está ou não está com você. Se você não for um cristão assim, você pode esperar que daqui pouco tempo você já não está mais na presença de Deus. Mas se você for um cristão que realmente serve a Deus independente do pão, porque a Bíblia fala, irmão, que em Belém faltou pão, mas depois Deus visitou o povo com pão. Então o pão vem. É só você continuar na sua posição. Que o homem viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá um homem. Irmão, Deus fala paciência, Deus fala perseverança, não fala ou não fala? Deus fala esperança. É ou não é? Então tem hora que o resultado não vem, mas você não vai deixar de falar, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Porque você vai ter a força dele para perseverar. Para a glória de Deus. Mas vamos lá, quero te mostrar o que Deus tem para você, ó. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, e nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Mas eles tinham o que eles queriam, irmãos?
Estavam no deserto. O deserto não é completo. Eles não tinham o que eles queriam. Sabes, pois, no teu coração, que como homem, disciplina, tem tradução que fala disciplina cabe melhor aqui, porque entra na questão da educação. O seu filho, assim te disciplina o teu Deus, Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Continue. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra. Aleluia. Irmão, pega essa palavra, pelo amor de Deus. Terra de ribeiros de águas, terra de fontes e mananciais, que sai dos vales e das montanhas. Que mais? Terra de trigo e cevada, de vides e figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e novidades, mel. Terra em que comerás o pão. Olha aí, ó. Agora não é só o suficiente, agora é a mais do que o suficiente. Tá dando para entender agora? E nada te faltará. Olha só, nada te faltará nela. O Deus que estava com eles no deserto, o mesmo Deus que estava com eles em Canaã. Só que eles tiveram um período em que eles tinham fome, mas não ficavam com fome, não passavam fome, porque a provisão vinha nem que fosse do céu. Carne desceu do céu, pão desceram dos céus. Amém, Jesus? A água saiu da rocha, digam graças a Deus. Só que eles não tinham tudo que eles queriam. Diga assim, ó, existem fases da vida do cristão com Deus. Amém, Jesus? A pessoa que anda com você só quando você dá alguma coisa para ela, ela não anda com você. Ela anda com o que você tem. Eu vou repetir. Para de dar. Para de fazer. Aí você vai ver quem é a pessoa. Eu conheço uma pessoa que ajudava tanto uma pessoa, tanto ajudou filha, ajudou isso, ajudou na faculdade, ajudou. Um dia apertou um pouquinho e falou, não posso, a pessoa foi no Facebook jogar indireta. Você acha que Deus não experimenta o nosso coração também? Experimenta o nosso coração. Vamos lá. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, o que você tem que fazer? Louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Você dá graça antes e você dá graça depois. Você louva antes de acontecer e você louva depois também. Ou seja, tudo que Deus faz na nossa vida, se não for para servir para Ele, não serve para nada, gente. Tem que servir para Ele. Vamos lá, Deus me deu essa palavra em 99, 2000, Deus me deu, 98 Deus me deu essa palavra, eu não vou me recordar o ano direito. Guarda-te, toma cuidado, que não te esqueças do Senhor teu Deus. Irmão, dinheiro mexe com as pessoas, viu? Poder mexe com as pessoas, viu? Tem gente que não pode ter um carro melhorzinho, que ele acha que ele é melhor do que os outros. Tem gente que tem uma amnésia depois que cresce. Ele não consegue lembrar de onde Deus tirou ele. Tem gente que tiveram paciência com ele, mas quando ele cresce, ele não tem paciência com os outros.
Então se prepara para Deus te honrar e toma cuidado. Toma cuidado. Você sabe por quê? Porque você com ou sem, Deus pode te repreender do mesmo jeito. E aí, agora você tem. O que você vai fazer? Não depende de você. Vigia, vaso. Continue sendo fiel a Deus, porque é só o começo. Amém, Jesus? É só o começo. Irmãos, tem gente que vive um tipo de vida que é um outro mundo. Ele não sabe o que tem lá embaixo. Ele fica cego completamente. Quanto mais ele tirar do pobre, quanto mais ele roubar, quanto mais ele fazer, quanto mais ele... Tem gente que nem precisa, mas é um demônio na vida da pessoa. É o poder que a pessoa quer. O poder emana dos céus. Pilatos chegou para Jesus e falou assim: me fala para mim, você é rei de judeus, fala para mim. Eu tenho autoridade sobre você, eu posso mandar te matar. Ele falou: não foi dada a autoridade dos céus para você sobre mim. Jesus era a autoridade maior ali. Jesus é a autoridade maior na nossa vida, no céu, na terra, em todo lugar. Amém, Jesus? Aleluia. Se prepare, guarda-te de que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar, olha só, deixando de guardar, porque vai estar tudo bem. Imagina, você vai estar comendo pão sem escassez, vai estar tudo maravilhoso. O problema foi solucionado. E agora? Depois que passar a aflição, eu vou continuar com Jesus? Eu vou continuar com Deus? Porque agora, com grana, com dinheiro, com poder, eu posso estar no domingo onde eu quiser. Eu posso estar na terça e na quinta onde eu quiser. Eu posso fazer da segunda-feira o meu dia, o meu domingo, o meu feriado. Eu sou patrão, tenho dinheiro. Verdade ou não é? Cuidado para você não se perder nas grandes coisas que Deus vai derramar sobre a sua vida, hein? Guarde essa palavra no seu coração. Guarde, porque vai aumentar, hein? Olha só. E os seus juízos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno. Continue. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiver aumentado o quê? Os teus gados. É bem pertinente para o estado que a gente está, né? Olha quantos fazendeiros vão surgir aí. Aleluia. Os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicares tudo quanto você tem, se eleve o teu coração e esqueças de quem? Do Senhor teu Deus. Aí ele fala, ó, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele, ou seja, está dizendo, eu nunca tive longe de você. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para no fim te fazer o bem. Continue. E digas onde no teu coração, a minha força e a minha fortaleza e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Meu Deus do céu. A pessoa se apoia depois no que ela possui, no que ela tem, no que ela adquiriu. Está repreendido em nome de Jesus. Há uma promessa muito grande sendo liberada de saltar sobre a tua vida, mas há
uma advertência também. Amém, Jesus? Há uma advertência também. Continue. Antes te lembrarás de quem? Do Senhor, o teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Ainda tem mais. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Deus está liberando uma bênção muito grande aqui nessa noite. Toma posse dessa palavra. Mas antes de você tomar posse de todas as bênçãos que eu profetizo sobre a sua vida nesse altar hoje, inspirado pelo Espírito Santo que usou a nossa Jaziel de hoje, eu quero que você coloque no seu coração o temor de Deus. Porque quando a coisa vier na sua mão, o diabo vai tentar você para você se esquecer do Senhor. Não diga nem no teu coração, não, pastor. Coloque o temor de Deus no teu coração. E nunca se apoie no que Deus vai te dar. Porque coisas maiores Deus tem para nós. Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você. Mas aqui não tem rua de ouro, não. E nem uma praça com um banco de ouro transparente, ao qual nós vamos sentar ali e tomar um tereré junto. Esse Deus, eu tenho certeza que se nós colocarmos essa palavra no nosso coração e nós começarmos a darmos graças a partir de agora, as multiplicações já vão começar a acontecer. Quem crê, diga graças.